Fala pessoal, hoje vamos falar aqui sobre transvaloração dos valores. Afinal de contas, o que é isso? O que é transvalorar os valores? Nietzsche apenas destrói a marteladas ou ele também tem um momento de construção? Nietzsche só tem o aspecto negativo em sua filosofia, das críticas, da destruição, ou podemos falar que ele também propõe um momento positivo de construção? Bom, temos sim um momento de construção e uma das ideias centrais de Nietzsche sobre a construção de algo é justamente a questão da transvaloração dos valores. Então, veremos nesse vídeo o que significa, afinal de contas, transvalorar os valores. Eu vou apresentar a transvaloração a partir de três aspectos: demolir e dinamitar fundamentos, primeiro aspecto; virar do avesso os valores, segundo aspecto; e criar valores, novos valores, terceiro aspecto. Então é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Nietzsche visa dar um novo sentido à existência humana. Ele propõe superar as formas de niilismo negativo, presente no platonismo e no cristianismo, reativo, presente no pensamento moderno, na ciência moderna, por exemplo, e passivo, presente nessa visão mais decadente do ser humano, e propõe um niilismo ativo. O niilismo ativo é um niilismo que vai superar o niilismo dentro do próprio niilismo. Com o niilismo ativo, nós criamos novos valores. Nós dizemos sim à vida, que é justamente o que os outros niilismos, como por exemplo o negativo, presente no platonismo e no cristianismo, diziam não à vida, a esta terra. Então Nietzsche visa assim dar um novo sentido à existência humana com o seu niilismo ativo, com a sua transvaloração dos valores, superando assim outras formas de niilismo como o passivo, o negativo e o reativo. E é justamente nisso, nesse dar um novo sentido à existência humana, que consiste o seu projeto de transvalorar os valores, da transvaloração dos valores. Então veremos aqui agora os três aspectos da transvaloração. O primeiro aspecto é demolir e dinamitar fundamentos. Então sim, transvalorar inicialmente é demolir, é criticar, é dinamitar. Daí o eu sou um dinamite do Nietzsche. Então o que significa isso de demolir e dinamitar fundamentos? Transvalorar é inicialmente demolir e dinamitar fundamentos. É fazer uma crítica radical do solo em que os valores foram engendrados, como, por exemplo, a ideia de Deus cristão. E aí nós temos a tese do Deus está morto. O Deus está morto é a frase que demarca o primeiro aspecto da transvaloração. Então, o demolir e dinamitar fundamentos é ir contra esses fundamentos da civilização ocidental que surgem desde o platonismo, com a ideia do mundo das ideias de Platão, com esse dualismo platônico, com a ideia do bem platônico, que se transforma num Deus cristão. Mais tarde, no período moderno, nós temos a tese do Deus está morto, como um ataque à metafísica que Nietzsche faz. Então, quando Nietzsche está falando que Deus está morto, ele está atacando a metafísica, essa metafísica que vem desde os antigos, desde o pensamento socrático, platônico, passando pelo medieval, entrando no período moderno. Então, o pensamento ocidental é um pensamento metafísico que está sendo aqui demolido, dinamitado, a partir desse primeiro aspecto da transvaloração. Então, se nós desejarmos transvalorar os valores, primeiro nós devemos demolir os valores existentes, que é justamente esse primeiro aspecto. Daí nós temos o perspectivismo do Nietzsche. Ele parte de uma ideia e a apresenta de diferentes perspectivas. É dessa maneira que ele constrói a sua filosofia, a partir de um perspectivismo, a partir de várias perspectivas existentes acerca de uma ideia. O segundo aspecto da transvaloração é virar do avesso os valores. Transvalorar é também virar do avesso os valores. Nietzsche pretende, como os alquimistas, transformar em ouro tudo que foi odiado pela humanidade. Nietzsche combaterá os ideais que nos afastam da realidade, que nos impede de ver o mundo e a vida tais como eles são. Então aqui nós temos essa crítica, esse combate de Nietzsche aos ideais que guiam a humanidade. Então Nietzsche mostrará que esses ideais que estão guiando a humanidade
na verdade, são ideais que estão enfraquecendo a humanidade, que estão dizendo não à vida. E a proposta do Nietzsche é justamente a dizer sim à vida. Por isso nós temos aqui, por exemplo, também a ideia do amor fati. Amar a vida como ela é. Amar tudo como os acontecimentos ocorrem. Então, amor fati, amor ao destino, amor aos acontecimentos necessários. É possível vincular, então, essa tese de virar do avesso os valores. E terceiro aspecto da transvaloração é criar valores, criar novos valores. O terceiro aspecto, então, da transvaloração de todos os valores, querendo realizar uma obra análoga aos legisladores. E aqui nós temos essa obra análoga aos legisladores, e no segundo aspecto era aos alquimistas. Então, Nietzsche copia o trabalho dos alquimistas no segundo aspecto e dos legisladores no terceiro. Então, Nietzsche, nesse terceiro aspecto, visa criar valores, novos valores. Valores em consonância com o corpo, com a vida e com a terra. Isso é importante, porque a filosofia do Nietzsche como um todo gira em torno desse ponto, de fortalecer a vida, a terra, esses valores que dizem sim à vida como ela é. Diferentemente dos valores estabelecidos que privilegiavam a alma em detrimento do corpo, que privilegiavam a outra vida em detrimento desta vida, que privilegiavam o além em detrimento deste mundo. Portanto, a grande crítica do Nietzsche é justamente a isso, aos valores que estão privilegiando a alma, a outra vida, o outro mundo. Mas se nós não temos essa alma imortal, se não há uma outra vida ou um outro mundo, estamos privilegiando, estamos defendendo, estamos nos preparando para quê, afinal de contas? Se tudo o que nós temos, segundo Nietzsche, é este corpo, esta vida e este mundo. Então devemos dizer sim a este corpo, a esta vida e a este mundo, e não algo que está além e que, segundo Nietzsche, não existe. Então, daí a transvaloração. Por quê? Porque os valores antigos privilegiavam justamente isso: a alma, a outra vida, o outro mundo. Transvalorar os valores é criticar, dinamitar, superar isso de privilegiar a alma, a outra vida, o outro mundo, e defender esta vida, este corpo e este mundo. A tese central justamente é essa da transvaloração dos valores. O objetivo aqui é retomar as rédeas do destino da humanidade, segundo Nietzsche, com a sua tese da transvaloração, presente em várias obras, como, por exemplo, presente em Genealogia da Moral. Se a civilização ocidental fez o ser humano um animal doente, Nietzsche pretende agora, dando um novo sentido à existência humana, converter o homem em um animal sadio e bem logrado. O homem ocidental, da civilização ocidental, da filosofia e do cristianismo ocidental, torna ele doente. E a cura se dá no outro mundo. Nietzsche pretende, então, converter este homem em um animal sadio e bem logrado. E quem é sadio e bem logrado afirma de maneira incondicional a própria existência. Daí, novamente, a tese do amor fati, amar a vida como ela é, com suas alegrias, suas tristezas. Por isso é dizer sim, de forma incondicional, à nossa existência. Daí Nietzsche vai utilizar também em sua filosofia o martelo. O martelo é importante para destruir, mas também para construir. Nós vimos que a transvaloração dos valores ela começa com a destruição. É demolir e dinamitar fundamentos, para depois virar do avesso os valores e criar novos valores. Daí o martelo. E o martelo significa bater para, primeiro, auscultar, que significa escutar o oco dos ídolos, diagnosticando seu estado de saúde. Os ídolos são a causa de todas as ilusões sobre o mundo e é tudo que até agora se chamou de verdade. Então, o martelo tem como primeiro aspecto auscultar, escutar o oco dos ídolos. Estamos batendo num ídolo e escutando o oco, ou seja, não há nada dentro do ídolo, é vazio. Então, a primeira função do martelo é essa. A segunda é medir. É uma régua para medir verdades com diferentes tamanhos. Logo, se existem diferentes tamanhos, não são verdade. Depois de auscultar, de escutar o oco, medimos.
E quando medimos diferentes tamanhos, não há, então, uma verdade estabelecida. Por quê? Porque essas verdades são criadas. Terceiro aspecto, destruir. Quando se pensa no martelo do Nietzsche, sempre se pensa nesse terceiro aspecto, na destruição. Mas para chegarmos ao terceiro aspecto, que é a destruição, nós temos o primeiro, que é auscultar, e o segundo, que é medir. E a destruição diz, se não há vida, deve se destruir. Então tu vai bater, tá oco. Tu vai medir, não há verdade. Se não se defende a vida, aí sim tu vai destruir. Tu vai destruir tudo aquilo que não defende a vida. Esse é o ponto central aqui da transvaloração. Destruir aquilo que enfraquece a vida e valorizar aquilo que fortalece a vida. Então, o terceiro aspecto aqui da função do martelo é justamente destruir, e isso nos leva a transvalorar, que é o quarto aspecto. Então, a transvaloração dos valores está presente como o quarto aspecto da função do martelo. Primeiro, novamente, auscultar. Segundo, medir. Terceiro, destruir. Para quarto, transvalorar. Transvalorar, que é uma construção, pois a destruição do martelo, do terceiro ponto, leva à construção. Então, transvalorar é sim construir, mas construir após a destruição. Por isso, a própria transvaloração, como nós falamos, começa com a destruição. Começa com demolir e dinamitar fundamentos para depois, num último momento, criar novos valores, construir valores. Ao dar marteladas no muro, você o destrói, mas ao mesmo tempo está construindo algo novo. Ao destruir alguma coisa, um muro, por exemplo, nós estamos lá dando marteladas, destruindo, mas toda destruição é uma nova construção, porque daquela destruição surge algo novo. Assim é com a vida. Toda destruição é uma construção para algo diferente, segundo Nietzsche. Segundo Nietzsche, a destruição é um processo natural e necessário para a construção de algo novo e mais forte. E essa é a proposta da transvaloração dos valores, segundo Nietzsche, e essa é uma das principais ideias do pensamento dele. Então, para entendermos Nietzsche, é importante entender, sim, o seu aspecto negativo de destruição, de crítica, de demolição, do dinamite, mas também ele possui o seu aspecto construtivo, positivo, de construção. E a construção tem como elemento-chave aqui justamente a transvaloração dos valores. Pessoal, quem chegou até aqui, eu peço para comentarem. Filosofar é preciso, se inscreverem aqui no canal, curtirem o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.